E normalmente quando eu prego, eu sempre falo pra galerinha assim que eu gosto de pregar sobre coisas assim que eu tô vivendo assim, né? Coisas que eu passei, coisas que eu já vivi. Eu sou novo, né? Mas a gente já viveu algumas coisinhas, né? Aí o pastor falou pra mim e tal, se eu não queria pregar assim. Eu fiquei meio assim, né? Porque a gente vê tantas pregações incríveis assim, né? O pastor André, quando eu vejo ele pregar, é um negócio de louco, né? O cara, ele fala o versículo. 1 Timóteo, é isso. Eu fico olhando e falando, cara... A última vez que ele pregou, eu achei até que tinha uma tela aqui. Eu falei, é impossível que ele tá. Falei, é impossível que ele decorou tudo. Obrigado. Obrigado. Eu falei, cara, é impossível que ele lembra tudo isso de cor, né? É uma coisa impressionante. Aí eu falei, imagina, eu pregar, né, com essa turma assim. Mas, glória a Deus. O tema da palavra assim que eu pensei hoje, eu pensei em alguma coisa assim que a gente pudesse falar sobre alguma coisa que eu vivo e eu pudesse passar alguma experiência, né? Aí, eu achei legal que o pastor André falou na última pregação dele, que ele sempre gosta de testificar a palavra, né? Que alguma coisa apareça assim durante a semana que testifique o que você vai falar, né? E o tema principal assim, que eu ia falar era sobre família. Aí hoje o Gessner mandou um vídeo sobre paternidade. Eu falei, cara, que legal, olha pra você ver. É mais ou menos o que eu ia falar. Ele mandou, então alguma coisa deve, né? Deus deve estar querendo, né, falar mais ou menos. A primeira passagem que eu vou começar é em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8. Diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Novamente, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua família, negou a fé e é pior que um descrente. É uma passagem forte, né? A gente pensar que alguém que nega a própria família. Mas a gente começa a pensar assim, eu refletindo sobre essa palavra, eu comecei a meditar aqui no que seria esse negar a sua própria família. Eu nasci num berço cristão, assim, então minha família sempre foi evangélica desde quando eu nasci. E a gente tem uma experiência muito de dentro da igreja e fora da igreja, né? São praticamente duas versões diferentes, às vezes da mesma pessoa. E isso acontece em muitos lares, assim, né? A gente vê assim pessoas que crescem dentro da igreja, mas o pai é uma coisa dentro da igreja e fora da igreja é outra coisa totalmente diferente, né? Eu tive a bênção e a sorte, assim, né, da minha família ser um diferencial, assim, porque sempre foi um referencial de amor e de muito cuidado na minha vida. Então o pessoal às vezes até brinca que eu sou mimado, tudo da minha mãe, né? Mas foi um referencial na minha vida. Por exemplo, a minha mãe sempre me passou uma mensagem de muito afeto, de muito carinho, de muito cuidado. Então eu sempre me senti protegido. E eu tenho certeza, assim, quando eu for pai, né, se Deus quiser assim, né, eu vou conseguir passar essa mensagem de amor. Eu vejo em muitas pessoas, eu trabalho no asilo, né, eu mexo com muito idoso. Hoje mesmo eu estava conversando com uma senhora, ela tem 77 anos. Aí a gente estava fazendo lá bonitinha, aí eu falei para ela que hoje ia ter um aniversário, a gente fez uma festinha. Aí eu falei para ela, a dona Yolanda vai fazer 90 anos e tal, né? Ela falou assim, nossa, 90 anos? Eu falei, 90 anos. Ela falou assim, nossa, eu tô com 77, já queria morrer. Eu falei, desse jeito. Aí eu perguntei, nossa, Cida, mas por que e tal, né? Ela falou assim, Mateus, para ser sincero para você, não tem nada que eu me recorde que eu me sinta confortável, não tem nada que me traga do passado que eu me sinta confortável, me traga conforto. Aí eu fiquei pensando assim, como será que foi a família dessa pessoa? Como será que foi a estrutura dela? Será que ela teve alguém que realmente demonstrou carinho alguma vez por ela? E assim, quando você começa a lidar com muito idoso, o que as pessoas mais têm na terceira idade é arrependimento. Eles chegam num ponto da vida deles que eles já viveram tudo que eles tinham que viver e eles não conseguem consertar muitas vezes o erro deles. O orgulho da gente, ele começa a inflar tanto que ele sabe que não adianta mais ele pedir perdão para o filho dele, não adianta mais ele tentar consertar alguma coisa que ele fez, porque ele não consegue mais, ele não sabe fazer isso. Mas muitas vezes não é culpa dele, é culpa do que ele cresceu, da família que ele cresceu, do lar que ele cresceu. Por exemplo, no meu lar, lá em casa, a minha mãe sempre, por exemplo, a minha mãe, quando ela ia me corrigir, ela falava para mim por que ela ia me corrigir. Ela falava, você vai, né? Ela falava corrigir, né? Você vai, né, ser corrigido por isso, por isso e por isso. Então eu sempre tive noção do que acontecia. Eu sabia qual era o meu erro, eu sabia por que eu estava sofrendo, né, aquele castigo.
Mas a minha mãe, por exemplo, sempre depois que ela me corrigia, ela vinha, me dava um abraço, me dava um beijo, falava assim, ó, eu não queria, né? Tipo, acabei de apanhar, ela vinha, falava, sai fora, né? Às vezes você apanhava, você... Nem chorar, chorava. Segurava no último, assim. Falava, não vou chorar, não vou dar esse gostinho que doeu, assim. Mas eu nunca tive uma visão, assim, de família que me distorcesse o que é o amor. Eu sempre tive uma noção de família que me remetesse a amor, a carinho. Mas, na maioria dos lares, isso não acontece. Como eu falei, eu lidando com muito idoso, a gente vê que no fim da vida, realmente é uma coisa, para quem não tem isso, é uma coisa muito difícil. Mas é difícil, eu entendo também um lado deles. Porque muita gente, assim, que chega na cidade, às vezes tem 15 filhos. Mas no asilo, por exemplo, às vezes tem 15 filhos, mas nenhum vai visitar ele. Mas aí, a gente, buscando na Bíblia também, em 1 Coríntios 12:12 diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte dele. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Viver uma família assim, com mais de um membro, né? Até com um membro só, né? Às vezes, né? Cada lar é de uma forma. Mas é difícil a gente viver em comunidade, né? É difícil a gente conviver com pessoas. Eu e a Aline, a gente, né? Eu, a Aline, o Rafa, a Mica, no nosso último acampamento, a gente conviveu com muitos jovens, né? E a gente viu como que é difícil, né? Por exemplo, dividir banheiro. Um lá quer ir no banheiro primeiro, o outro quer ir no banheiro primeiro, um deixou sujeira, o outro não fez isso. É difícil a gente conviver com a individualidade de cada um. Eu sou mais espontâneo, assim, eu gosto de falar. A Mica é mais quieta. Então, para mim, por exemplo, é difícil, por exemplo, a minha mãe é mais falante, minha mãe é espontânea e tal. Então, por exemplo, uma relação com a Mica também, a Mica é mais na dela. Então, é difícil. Aí você imagina isso numa pessoa que convive todo dia junto, todo dia junto, todo dia junto. Essas individualidades de cada um, normalmente nos afastam das pessoas. Muitas vezes, dependendo da resposta, dependendo do jeito, dependendo da forma que a pessoa te trata, a gente não consegue conviver, né? É difícil conviver em comunidade. E muitas vezes a gente pega essa individualidade da pessoa e deixa ela de lado. A gente não tenta trazer essa pessoa para perto de nós. Por exemplo, eu gosto muito de futebol. Meu pai também gosta muito de futebol. Só que meu pai, às vezes, não gosta tanto assim quanto eu. Mas eu vejo, por exemplo, que futebol é uma coisa que meu pai tenta. Por exemplo, ele coloca um jogo lá, às vezes nem porque ele gosta muito, mas às vezes é para assistir comigo. Entendeu? Mas aí, só porque eu não gosto de futebol, eu não vou ligar a televisão, não. Mas meu filho gosta, meu pai gosta, meu tio gosta, minha mãe gosta. Talvez é um esforço que a gente pode fazer para trazer isso para perto, para criar um laço mais forte entre nós. E essas individualidades, às vezes, também são para pior, né? Tem gente que é muito ríspido, né? Tem gente que é muito grosso, fala mais na lata. Eu sempre falo para o pastor que eu gosto meio de falar assim o que eu penso, sabe? Quando eu fico meio chateado assim, eu já gosto logo de falar. Mas eu não tenho muita dificuldade, eu não tenho uma coisa assim no meu coração de pedir perdão. Eu já pedi várias vezes perdão para o pastor assim, por coisas que eu fiz. A gente está treinando. Esses dias mesmo, né? Esses dias mesmo eu pedi perdão para ele. Mas é difícil, a gente tem que saber lidar com essas individualidades de cada um. A gente tem que saber lidar e entender que não é que todo mundo é igual porque a gente é da mesma família, porque a gente é do mesmo ciclo de amigos, porque a gente é da mesma igreja. Essa família em si, eu até expando um pouco mais para a igreja. Não é porque um irmãozinho é mais quietinho, porque um irmãozinho às vezes gosta de uma outra coisa que eu não preciso me relacionar com ele. Eu preciso me esforçar. Eu preciso, né, se ele ficou meio chateado comigo, eu preciso pedir perdão para ele. Eu preciso tentar me enturmar com ele, eu preciso trazer ele para perto da igreja. E muitas vezes a gente acaba se distanciando porque a gente vê e fala, mas tal pessoa não combina muito comigo, tal pessoa é muito diferente do meu estilo, tal pessoa não combina muito com o que eu falo, né? E eu pego muito um exemplo, assim, falando sobre reações, né? Eu não lembro se eu vi isso numa pregação, não lembro se foi o pastor que me falou uma vez.
Por exemplo, quando você chama uma visita na sua casa, aí a gente, por exemplo, toma um suco de uva, alguma coisa que manche, ou uma Coca-Cola, ou algum molho, alguma coisa do tipo. E são dois tipos de reações. Se alguém da sua família que derruba, poxa, ou você pede para a pessoa lavar, né? Ou você pensa até fala assim, ô cachorrinho, você pensa até, você vai lá na Arca de Noé, né? Ô mulinho, ô cabrito. Você dá uma faladinha para não xingar a pessoa, né? Mas, por exemplo, é o pastor, você chama o pastor lá na sua casa. Aí o pastor vai e derruba um molho lá. Ô pastor, é bênção. Não, esquenta a cabeça não. Isso aqui é coisa simples. Isso aqui, a toalha novinha que acabou de comprar. É coisa antiga. Já ia logo tirar isso aqui. Já ia logo tirar porque eu não tinha gostado. Já ia logo guardar isso aqui. Então, e muitas vezes a gente tem reações agressivas, assim, né? Reações mais fortes com pessoas que a gente tem mais intimidade, né? Por exemplo, se eu ficar nervoso, eu sei que a minha mãe, às vezes eu solto alguma coisa da minha mãe, entendeu? Eu falo, nossa, mãe. Minha mãe é engraçada, às vezes, tipo, 6 horas da manhã eu acordo e minha mãe já vai falando um monte de coisa pra mim. Falar, mãe, poxa vida, né? Tem que declarar muito amor e perdão. Eu falo, tá bom. Não é? E acaba que é assim, com quem mais a gente tem intimidade, a gente acaba, às vezes, soltando. E devia ser, não que devia ser o contrário, né? Com quem a gente não conhece, a gente devia ser grosso. Mas a gente devia ter mais cuidado com quem a gente fala. A gente devia ter mais cuidado com as respostas que a gente dá, principalmente para as pessoas que mais nos amam, porque são elas que nos momentos mais difíceis vão estar com a gente. A gente pode ter muito amigo, a gente pode, por exemplo, estar numa igreja, que lógico, a igreja ajuda sim, é uma comunidade, o nome em si diz o que é, né? É uma comunidade que todo mundo se abraça, mas quando realmente o caldo entorna, assim, né? Quem está mais com a gente é a nossa família, né? Em 2 Timóteo 2, no capítulo 23, diz assim: evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocarão brigas. Em Provérbios capítulo 15, diz assim também: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu acho que vai muito disso que eu falei de reações, né? Deus instrui a gente na Bíblia em várias passagens de como a gente tem que ser brando nas nossas palavras, de como a gente tem que pensar antes de falar e pensar antes de agir. Quando a gente estava até fazendo um acampamento, nossa, eu estava numa pilha, assim, fazendo um monte de coisa. Agora também no casamento, tipo, nas coisas do casamento, de casa, eu fico muito pilhado, assim, sabe? Eu sou muito agitado, então eu não consigo. Por exemplo, a Mica me fala uma coisa, me fala um A, putz, eu já penso no resto do abecedário, entendeu? Eu já vou, nossa. E eu já fico meio irritado e tal. Mas a Mica, ela é muito assim, eu falo o abecedário inteiro para ela, ela vem tipo com uma vogalzinha só para mim, fala, é isso. Aí isso me constrange. Quantas vezes eu não pedi perdão para ela por causa disso? Porque eu falava um monte de coisa para ela, ela me respondia tão educado que eu falei assim, cara, olha isso. É impressionante. Como que a resposta branda, ela envergonha quem está falando, né? Às vezes você descarrega um caminhão na pessoa, ela vem tão calma, tão sereno, ela te traz a solução. Aí você fala assim, nossa, olha para você ver. E aquela resposta que você soltou, aquela resposta que você declarou na vida da pessoa não volta mais. Ela pode até te dar uma resposta branda, ela pode até entender a situação que você estava nervoso, tudo, mas aquilo tudo que você falou não vai voltar atrás. É difícil, é muito difícil, é uma coisa que a gente tem que ir treinando. Eu mesmo treino isso todo dia, porque eu costumo muito, que vem na minha cabeça, eu falo. Eu tenho tentado melhorar, tenho buscado ficar mais calmo, mais brando assim, nas minhas respostas. Mas é uma coisa que eu vejo muito Deus, por exemplo, na Mica, quando ela me dá essa resposta branda, essa resposta educada. Eu vejo como faz a diferença na vida da gente quando a gente pensa antes de falar, quando a gente pensa antes de agir. A minha mãe é a mesma, só que a minha mãe já fica mais pro lado emotivo. Minha mãe já fica triste. Aí eu falo assim, poxa, olha para você ver. Talvez uma coisa que para mim não era nada, para ela foi uma coisa gigante, mas aí eu deixei ela chateada, por quê? Porque por causa de um momento, por causa de uma coisa que eu não quis fazer, por causa de uma coisa que eu fiz atrasado, eu acabei chateando a pessoa que, por exemplo, mais me ama na vida. Por quê? Só porque eu estava irritado, só porque eu estava com pressa, só porque eu estava querendo fazer as coisas no meu tempo, só porque eu não estava querendo fazer aquilo que era para ser feito. Às vezes era uma obrigação minha, mas mesmo assim, quando alguém me confronta com a verdade, eu fico irritado e logo já solto.
Mas é importante também a gente entender a pessoa que é a Branda da história, né? Que muitas vezes essa resposta educada, essa resposta mais calma, ela constrange tanta pessoa ao ponto que ela vai perceber o erro dela. Ela vai ver que aquilo realmente que ela falou era uma coisa tão forte assim, que você respondeu ela tão educada, que ela fala assim, Deus, olha o que eu estou fazendo. A pessoa que está cuidando de mim, a pessoa que está aqui do meu lado, me respondeu tão educado que eu chateei ela por uma coisa tonta, eu chateei ela por uma coisa boba, que eu nem vou lembrar daqui um dia, daqui 2 dias. E para complementar assim, em 2 Coríntios, no capítulo 6, disse assim: nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. Deus, ele não tem limites assim para o nosso amor, e o nosso amor também não pode ter limites para aqueles que nos amam e para aqueles que estão conosco assim na nossa caminhada. Eu acredito muito assim que no amor assim, né? Mas eu acredito muito que o amor, a gente pode demonstrar o amor de Deus através das nossas vidas com atitudes. Minha mãe sempre me falava isso quando eu era pequeno, que falar que amar é fácil, né? Mas você provar que ama uma pessoa é muito difícil, né? Você prova com atitudes, você prova com perseverança no passar do tempo, você prova com mudança. E eu acho que é isso que a gente precisa, né, buscar e precisa focar mais na nossa vida. E realmente uma mudança de atitude que demonstre Deus através da nossa vida para as pessoas, que demonstre Deus através da nossa vida para a igreja, que a gente possa ser luz aqui, tanto na nossa casa, a ponto dos nossos filhos verem assim e falarem, poxa, o meu pai é tão bom na igreja, ele é tão bom aqui comigo em casa da mesma forma, né? Eu vejo isso muito nos meninos, né? Os meninos sempre falam que o pastor, do mesmo jeito que ele é aqui, e ele realmente tem dia que você vê que ele está nervoso também. Então ele, né, fica nervoso em casa também, né? Não é assim, ninguém é 100% perfeito, nem sempre a gente vai acertar o tempo todo. Mas eu acredito que a gente tem que se buscar a imagem e semelhança de Deus, mas a gente tem que buscar também se aproximar do nosso eu da igreja para o nosso eu de casa. Aqui na igreja é muito fácil, porque, querendo ou não, a presença de Deus e todo mundo no mesmo foco, querendo ou não, envergonha a gente. Eu falei muito isso no acampamento, né? Era uma presença de Deus tão grande, você vê assim, criança de 6, 7 anos, todo mundo tal ali, e brigando, e aquela coisa, brigando assim não, né? Assim, né? Orando, pregando a Deus assim. Você fala assim, cara, olha para você ver, uma criança de 7 anos está se quebrantando, ela está buscando a Deus muito mais que eu, que já estou, cachorro velho de igreja, já estou na igreja há não sei quantos anos, e eu conversei isso com a Aline, no acampamento eu tive uma experiência com Deus assim, que foi uma coisa que mudou muito a minha vida, porque eu via crianças e via jovens assim, buscando a Deus muito mais do que eu tinha buscado assim, em muitos momentos da minha vida. Era uma coisa tão genuína assim, e eu acho que isso tem que acontecer muito dentro da igreja. Aqui dentro, querendo ou não, é como se tivessem várias câmeras olhando para nós. O nosso pecado fica constrangido, né? A graça constrange o pecado. Então, quando a gente entra aqui, é como se tivesse um limbo, assim, né? A gente entra, o pecado fica, né, por alguns momentos fora. Que a gente possa trazer esse limbo também para dentro da nossa casa, que o pecado fique fora e que dentro a gente possa refletir aquilo que a gente é dentro da igreja. Que a gente possa cada vez mais refletir a Deus. Amém? É isso, querido. Obrigado. A minha Bíblia, tá? Bíblia da mulher, mas é da Mica, certo? Glória a Deus. Convido você a se colocar em pé. O amor, na verdade, é a base da nossa vida, né? Então, Mateus pregando aqui, eu lembrei que hoje a gente viveu uma mudança ali na nossa rua, uma mudança bem simples. Mas eu já vi que aquela mudança ia acontecer algo ali do jeito que eu pensei, aconteceu. E eu vi aquilo e eu saí de lá muito bravo, já mandei uma foto para o pastor, tipo assim, o que eu imaginava aconteceu. Vai sobrar para quem isso aqui? Eu falei, eu não vou varrer isso aqui. Eu não aguento varrer calçada, mas estou muito cansada. E aí eu saí de lá muito brava e fui buscar o almoço. Cheguei ali, passei pela fila do baleia, não olhei para ninguém. Pisando firme e tudo. A Sueli passou por mim, assim, não me viu.
E aí cumprimentou, estava o bispo, assim, cumprimentou, foi para frente. Daqui a pouco ela voltou. Eu acho que ela, nossa, é a pastora que está lá. Ela voltou, me abraçou. Eu acho que ela me pegou com a pupila dilatada. Eu estava muito brava. Mas assim, ninguém fez nada para mim. Nada. Por causa de uma situação. Eu falei, Deus... Aí a Sueli veio falar, eu falei, nossa, Sueli, eu estou brava. Porque agora tiraram a lixeira de lá. Eu já imaginava que eles colocavam o lixo na esquina. E agora? Vai cachorro, vai sujar tudo. E quem que vai ter que limpar aquilo ali? Eu não vou limpar. E não sei que bravo. A Sueli, nossa, pastora, é verdade, pastora. Nossa. Tipo assim, a Sueli não estava nem muito esquentando na cabeça. Aí eu fui embora, eu falei, Deus, que vergonha, né? Que coisa mais boba, mais tola. E eu preocupada com o lixo, e brava com o lixo, sabe? E aí eu falei, nossa, eu não precisava agir assim, pensar assim, e a Sueli nem precisava, olha, eu fiquei com vergonha da Sueli. Então, a gente tem que se controlar mesmo no dia a dia. Eu sei que tem hora que é difícil, tem hora que a gente está também muito cansado. Quando a gente está muito cansado, é hora da gente ficar quieto, ou recuar, dormir, descansar, para a gente evitar problemas, né? Mas eu vejo assim tudo que o Mateus pregou, né, a respeito do amor, né? E a Bíblia diz que o amor é paciente, não arde em ciúmes, né? E que Deus nos leve a crescer em amor, no amor dele, que é o amor eterno, né? O amor que nos une, que nos faz crescer e caminharmos juntos, né? E até que ele venha, no nome de Jesus. Convido você a dar as mãos para quem está do seu lado. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos ensina a respeito de todas as coisas, como nós devemos agir, Senhor, como nós devemos nos portar, como amar. Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor nos ensina, o Senhor está conosco, que possamos, Senhor, crescer no Senhor, que possamos olhar, Deus, para a nossa família, para os nossos irmãos, que essa família espiritual, eterna, com o teu amor, una-nos com o teu amor, derrama, Espírito Santo, o teu amor sobre nós. Em nome de Jesus, cura as nossas feridas, as nossas dores, restaura-nos em Ti, em nome de Jesus, para que nos alegremos e testemunhemos da Tua bondade, do Teu amor por nós, em nome de Jesus. Leva-nos a crescer no amor que temos pelo Senhor, pelos nossos irmãos, pela Tua obra, por essa cidade, pelo próximo, por aqueles que o Senhor nos coloca perto de nós. Em nome de Jesus, que andemos o tempo que nós tivermos nessa terra, no Teu amor. Leva-nos a crescer no Teu amor, em o nome de Jesus, Teu amor que é eterno, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Dê-nos, Deus, um feriado abençoado, depois um término de semana abençoado. Em nome de Jesus, dê-nos da Tua alegria. Leva-nos, Deus, fortaleça-nos para estarmos na Tua presença, para orarmos, para Te adorarmos, para conhecermos o Senhor através da Tua palavra. Fortaleça-nos em Ti, em o nome de Jesus. Te damos toda a glória, Senhor, e declaramos nosso amor pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Estamos encerrados. Glória a Deus.